Quando o executivo e o legislativo saem no tapa, quem entra para mandar é o judiciário. E foi exatamente isso que vimos hoje. Alexandre de Moraes suspendeu tanto o aumento do IOF decretado por Lula quanto a reação do Congresso Nacional que derrubava a medida. E o resultado é que apenas um ministro do STF paralisou o embate e marcou uma audiência de conciliação. Isso mesmo, uma audiência de conciliação, como se estivesse coordenando uma reunião de pais e mestres em alguma escola de Brasília. Mas não é de hoje que o Supremo acumula funções. Decide sobre drogas, armas, redes sociais, liberdade de expressão, impostos e agora até medir a briga entre os poderes. Que legal, hein? E a pergunta que fica é a seguinte: para que servem mesmo as urnas eletrônicas, se quem manda, na verdade, não precisa de voto? O clima esquentou, o Congresso ensaiou comemorar, mas Moraes já deixou claro. O apito final é dele e acabou. Vamos analisar isso daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí, até já. Olá, aqui é a Ivanice, sou moradora aqui do setor Aeroporto Sul, Aparecida de Goiânia, e eu fiz o tratamento com o Articulac. Eu já vinha há muito tempo sentindo muitas dores, na coluna. Cheguei a fazer um exame, o médico me disse que eu precisava de fazer algumas fisioterapia. Até então andei tomando alguns medicamentos, mas não resolveu. Medicamentos que o médico indicou. Até então eu tomei esses medicamentos e ficou por isso mesmo. Mas eu continuei, sentindo muitas dores e estava ficando mais sério porque eu estava tendo dificuldade para fazer a limpeza da minha casa, para fazer minha caminhada, para estar na academia, fazendo os meus exercícios. E aí eu resolvi, tomar esse medicamento que é o Articulac. Tomei durante um mês, foram 2 vidros. Nossa, foi maravilhoso. Eu agora já consigo fazer a limpeza da minha casa toda, consegui voltar para a academia e tem um porém. Eu sentia também muitas dores nas pernas, inchaço. Nossa, melhorou muito, muito mesmo. E graças a Deus, estou aqui, firme e forte, em primeiro lugar, a Deus e depois esse medicamento que foi muito bom e eu recomendo. Quem tiver aí qualquer problema na sua coluna, eu indico sim vocês estarem usando esse medicamento. E olha, ele dá muita disposição para a gente também, viu? Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico Articulac. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá para baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá para fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo para você que o Articulac é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articulac para o teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração,
é um procedimento extremamente invasivo. Dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articular, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca para você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Já estamos de volta com o nosso programa. Imagine a clássica cena da escola. 2 alunos da 5ª série brigam no recreio. Um empurra e o outro revida. E a professora, já exausta de tantas confusões, chama os 2 alunos para sentarem em frente dela e ela cruza os braços. Com os braços cruzados e tom firme, ela diz o seguinte: agora vocês vão se entender, ok? Um pede desculpa para o outro. E o outro também. E nada de repetir isso. Entenderam muito bem? Essa é basicamente a posição em que o ministro Alexandre de Moraes colocou o Executivo e o Legislativo nessa última sexta-feira. Ao suspender tanto os decretos do governo Lula que aumentavam o IOF quanto a reação imediata do Congresso que os derrubou, Moraes impôs uma trégua forçada e deixou claro que no meio da briga entre os dois é o judiciário quem dá a última palavra. A decisão do ministro do STF veio acompanhada da convocação para uma audiência de conciliação entre os 2 poderes, marcada para o dia 15 de julho em Brasília. Até lá, nada do que foi decidido, nem o aumento do imposto, nem sua derrubada, tem valor algum. Como uma professora que exige explicações, Moraes deu 5 dias para que Executivo e Legislativo justifiquem seus atos. O Planalto por tentar elevar as alíquotas do IOF por decreto, o Congresso por ter derrubado a medida logo em seguida, e aí vamos ver no que vai acontecer. O próprio ministro aponta a justificativa para essa decisão. Segundo ele, fortes argumentos que indicam a necessidade de uma análise mais cuidadosa. Segundo o ministro, a proposta de conciliação busca retomar o espírito de independência e harmonia entre os poderes, mas na prática escancara uma realidade cada vez mais evidente. Quem está realmente decidindo os rumos da política nacional, inclusive sobre impostos, é sim o Supremo Tribunal Federal. E não para por aí.
Nos últimos tempos, é o STF quem define os marcos do que pode ou não pode no país. Descriminalizou o porte de pequenas quantidades de drogas, determinou os limites para a posse e o uso de armas de fogo, tem a palavra final sobre o que pode circular nas redes sociais, intervém em temas sensíveis como liberdade de expressão, censura e regula até plataformas digitais. Enquanto isso, o Congresso assiste e apenas assiste. O Executivo até que tenta reagir, mas sem força alguma, porque quem decide mesmo é o Supremo. Esse padrão se repete e se intensifica a cada dia. O Legislativo e o Executivo viram figurantes de luxo. A democracia formal segue o seu rito, votações, discursos, disputas, mas o poder de verdade está concentrado em decisões monocráticas, cada vez mais frequentes, com efeito imediato e abrangente. Diante desse cenário fica a pergunta bem incômoda, que não quer calar de maneira alguma: para que vai servir mesmo a eleição de 2026, se as decisões mais relevantes do país não estão mais nas mãos de quem foi eleito, mas sim de quem não precisa de um único voto sequer? O processo democrático corre o risco de virar apenas um ritual simbólico, mas vazio de poder. Enquanto os contribuintes assistem à novela e pagam a conta, os principais atores da política nacional travam mais uma queda de braço interrompida por um ministro apenas do STF. Resta saber se essa harmonia imposta agora pela caneta se manterá, ou se os alunos precisarão ser chamados de volta à sala de aula para mais uma bronca, sempre sob a autoridade daquele que, na prática, já virou o diretor da escola inteira. Muitos congressistas saíram cantando vitória, uma vez que o imposto não vai incidir mais sobre o contribuinte, pelo menos por enquanto. Veja o que eles estão dizendo. Esta primeira batalha judicial em torno do IOF, quem sai ganhando é o povo e o Congresso, que continuarão sem pagar o aumento do IOF que o governo tanto queria. Mas é lamentável que a política nacional, tanto do Executivo quanto do Legislativo, fiquem nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que não tem essas prerrogativas. Espero que, apesar da derrota do governo, nós possamos encontrar o caminho da boa política para resolver os problemas nacionais. E nós jamais apoiaremos aumento de impostos no Brasil. Na minha opinião, o STF não deve intervir nessa relação entre executivo e legislativo, mas já que ele interviu, a decisão dele foi favorável à oposição. Não pode o STF aceitar uma provocação, como foi agora no caso do PSOL, mas o juiz Alexandre de Moraes, na minha opinião, a decisão favorável à oposição. Bastaria ele quebrar o decreto do presidente Lula, mas ele resolveu quebrar os dois, parece que para não ficar mal com ninguém, mas a decisão foi muito mais pró-oposição do que governo. Então, o IOF continua na mesma, o simples pagador de impostos que quer financiar um carro, a casa, a manutenção do seu negócio, continua protegido. Um forte abraço e parabéns aos 385 deputados que quebraram o decreto do presidente Lula. Fica um alerta. Política fiscal se resolve com o voto, com o debate no Congresso, com responsabilidade. Não se resolve por decisões judiciais. Enquanto isso, o governo gasta mais, entrega pouco e ainda quer culpar o parlamento por sua própria incompetência. E o pior, usaram a máquina pública e as redes sociais para espalhar desinformação e tentar jogar o povo contra o Congresso. Nós, da oposição, não vamos nos calar. Vamos defender o parlamento, vamos defender a Constituição e, sim, vamos defender o bolso dos brasileiros.
Vamos repercutir esse assunto agora com o deputado Gilberto Silva, do PL da Paraíba. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ficou esquisita essa decisão, hein? Embora muitos parlamentares tenham comemorado, mas ainda tem a reunião de conciliação. Isso não fica parecendo que o Congresso está se submetendo às ações do Judiciário? Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em participar dessa grande audiência dos senhores. Mas primeiro a gente tem que estabelecer em nosso país o que está acontecendo. Existem 3 poderes que têm que ser independentes e harmônicos, e tem um artigo 1º que diz que todo poder emana do povo. Por isso que o Congresso Nacional ficou no centro do poder, lá na Praça dos 3 Poderes, em Brasília. Cabe ao Executivo executar e cabe ao Judiciário decidir com base no que a legislação aprovada no Congresso Nacional é amplamente, ou com muitos parlamentares, deputados e senadores, ou o mínimo de votos possíveis, dependendo do projeto. Maioria simples, maioria absoluta, quórum de PEC, que são 308 parlamentares na Câmara e 41 senadores, e assim segue. Então, um decreto legislativo precisava de 257 votos. Derrubamos com 383 votos, ou seja, um quórum maior do que para aprovar um impeachment de um presidente que precisa de 342. Com base nisso, a gente pega lá o artigo 49. O artigo 49 dá poderes para o Congresso Nacional sustar decretos presidenciais, ou seja, do poder executivo que exorbitem a sua função legislativa, porque não é só o Congresso que pode legislar, o Executivo também pode, através de medidas provisórias, através de decretos ou projetos de lei que são encaminhados para o Congresso Nacional. Daí, a gente utilizou que argumentação? O IOF é uma pauta extrafiscal. Se tratando de uma pauta extrafiscal, ele não pode ser utilizado para arrecadar impostos sem aprovação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional representa 100% da população brasileira. Lá é uma eleição proporcional e representa 100% da população brasileira, diferentemente do Executivo, que vence com 50% mais 1. Com base nisso, o próprio governo alegou de forma veemente que esse decreto foi utilizado para aumentar a arrecadação. Então, ele exorbitou o seu poder de legislar. E daí, tudo conforme a Constituição determina, com base no artigo 49, como eu reportei anteriormente, e o Congresso derrubou o decreto do presidente, algo feito na história só em 1992 com o presidente Collor. Ato contínuo. O Poder Executivo recorre para o Judiciário, porque todos nós sabemos que hoje há um judicialismo de coalizão. O governo federal há uma dobradinha clara, veemente, do Poder Executivo com o Poder Judiciário. E lá ele tem o ministro que é líder do governo, que foi indicado pelo governo Lula, que toma decisões com base no que os interesses de Lula quer. E o povo brasileiro não quer aumento de impostos. Daí o ministro, de uma canetada só, para deixar claro, derruba a decisão do Congresso Nacional, que é uma decisão soberana. Então, mais uma vez, o STF toma uma decisão arbitrária, inconstitucional e ilegal, porque a decisão do Congresso Nacional ela é soberana no artigo 49. E a decisão do STF, o STF só pode fazer o que está lá no artigo 102, que são as missões constitucionais do STF. Então, mais uma vez, meus caros jornalistas, a Suprema Corte rasga o poder legislativo e de respeito à democracia do nosso país. Deputado, a gente colocou aqui muitos parlamentares, colegas seus, tratando a coisa como se tivesse ganhado essa batalha, mas ela ainda não terminou, de maneira alguma. E se, por acaso, nessa reunião de conciliação, o governo bater o pé como um menino birrento, como disse o deputado Sóstenes Cavalcantes, o que o Congresso vai fazer? Só lembrando que essa situação agora tem um diretor com uma batuta na mão, hein? Como é que vai ficar? Já está muito feio. A gente respeita a opinião contrária dos parlamentares, mas foi uma decisão inócua, uma decisão inconstitucional da Suprema Corte. Não cabe à Suprema Corte tomar esse tipo de atitude. O Poder Executivo fez a sua parte através do decreto e o Congresso fez a sua parte através do decreto também, que derrubou o decreto presidencial. Então, por aí se encerra o jogo. Não tinha que a STF estar se metendo nessa questão. Mais uma vez, o Congresso Nacional sai desmoralizado, infelizmente. A grande maioria do parlamento brasileiro hoje está desmoralizada perante
o cumprimento do sistema de freios e contrapesos do nosso país, deixando a Suprema Corte governar e legislar. Eu pergunto aos senhores, onde é que está na Constituição Federal que o STF pode legislar? Não está em lugar nenhum. Ele pode decretar inconstitucionalidade ou não de determinados atos do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Agora, o que ele não pode é legislar, como ele fez no caso das 40 gramas de maconha. Como é que ele bota 40 gramas de maconha, a gente não é crime? Como é que ele coloca o Marco Civil da Internet no artigo 19, ele derruba o Marco Civil e faz uma nova legislação? Então ele não pode fazer isso. Infelizmente, nessa legislatura, a gente está com uma dificuldade enorme de ter parlamentares que tenham coragem de enfrentar esse grave problema dessa anomalia do superpoder da República que a Suprema Corte se tornou, sendo... A gente fala agora que o STF é o rei da República, é o imperador da República. Não existe mais independência dos três poderes, não existe mais harmonia. O que existe é o STF, que manda em tudo e manda em todos. Aí eu pergunto, para que deputado, para que senador, se eles não têm coragem de defender a Constituição no que diz respeito ao artigo 49? E para que um presidente da República também, né? Porque o executivo não pode fazer absolutamente nada. E vamos além, né, deputado? Vamos além. Não há nenhum aparato, um amparo, melhor dizendo, jurídico que justifique uma escalação dessa, né? Vamos lá, uma audiência de conciliação, né? Como é que o Supremo vai pedir uma audiência de conciliação entre o judiciário, entre o legislativo e o executivo? Para isso, quando há uma discordância entre os poderes, existe o artigo 142. Lembra o artigo 142, onde as Forças Armadas entram para trazer de novo o equilíbrio entre os três poderes. Nesse caso, quem está fazendo o papel das Forças Armadas, pelo que estamos vendo, é o próprio Judiciário. Então, vamos lá, se houver uma discordância, é o Supremo mesmo quem vai decidir esta questão. E todas as outras que chegarem lá do mesmo jeito, vai virar uma jurisprudência. Exatamente, é o que eu venho falando de forma reiterada lá no plenário da Câmara de Deputados. Eu sempre pergunto, quando tem qualquer projeto, eu digo, o senhor já pediu permissão ao STF para saber se eles vão aceitar esse projeto de lei? É porque é a situação que estamos. Tem parlamentares, senadores e deputados federais que têm medo de ir na tribuna e falar o que está acontecendo. É algo jamais visto na democracia brasileira, é algo jamais visto com a atual Constituição em vigor desde 1988. Não se tem parâmetro na história de algo dessa natureza. Então, o que eu falo sempre para os partidos, as lideranças, a gente cumpriu o artigo 49 no sistema de freios e contrapesos e através do artigo 52, que dá poderes ao Senado Federal de frear esses abusos da Suprema Corte. Eles estão cometendo crimes de forma reiteradas através da Lei 10.079 de 1950, que já caçou 2 presidentes da República fazendo atividade político-partidária. Quem disse isso não foi eu, é o próprio presidente do STF, que diz que hoje o STF é um poder político e a Constituição não permite esse poder político. Então, com base nisso, eu fico cobrando direto aos parlamentares para que façamos valer o nosso voto. Para ser deputado federal não é fácil, para ser senador não é fácil, tem que passar pelo vestibular das urnas, você tem que fazer as pessoas votar em você, que não é fácil, é muito complicado você ter um mandato eletivo através do voto, conquistado através do voto, e a gente não pode permitir que um Supremo Tribunal Federal, sem ter um voto sequer, ele faça as missões constitucionais do Executivo e do Legislativo. Mas tem um caso aí importante para se deixar claro, meu comandante, a respeito do Poder Executivo. O Poder Executivo hoje governa junto com o Poder Judiciário. Isso é... Ô deputado, houve um corte aí, pode concluir o seu raciocínio, né? O Poder Judiciário hoje governa o país junto com o Poder Executivo, era o que o senhor estava dizendo, né? Exatamente. Então hoje há uma dobradinha, o governo Lula não tem base no Congresso Nacional e ele faz o judicialismo de coalizão onde a Constituição não permite. São várias ações que o Poder Executivo recorre ao STF sabendo que não tem nenhum amparo legal. Como lá tem seu ministro, que é o líder do governo, eles tomam as decisões, na grande maioria, em favor do governo federal, infelizmente. Vai chegar o momento que vocês, deputados, têm que fazer que nem no interior do país. Vai chegar lá, sua benção, Padim,
e o Padim vai ter que dar a benção ali, né? Sua benção, Padim, posso ir? Pode, direitinho, porque senão vai ficar complicado. E, deputado, e a questão da deputada Carla Zambelli, hein? Se o Supremo decidir sobre o IOF, vai decidir sobre ela também. Como é que vai ficar essa situação, uma vez que a gente viu ali o Congresso praticamente ali todo reunido, dizendo que está ao lado da deputada Carla Zambelli? Primeiro vamos lembrar aqui do que aconteceu com o caso do deputado federal Ramagem. 315 votos. Ele só precisava de 257. Foram 315 votos. Então, com aquela decisão, ele não deveria ter sido ouvido dias depois lá no STF. Então, mais uma vez, o STF não respeitou a vontade popular, não respeitou a vontade da democracia brasileira. Então, a gente tem que lembrar esse fato aí. Infelizmente, o Congresso Nacional nada fez. Segundo ponto, a questão da deputada Carla Zambelli, ela vai lá para o artigo 55 da Constituição, no inciso 6º, que diz que, com a decisão transitada e julgada do deputado ou do senador, cai lá no parágrafo 2º. O que é que diz o parágrafo 2º desse mesmo artigo? Que tem que ter votação por maioria absoluta, ou na Câmara ou no Senado, para seguir a cassação do parlamentar. Não é de ofício, como o STF queria, e como várias fake news que estamos observando. Aqui não é minha opinião, não é a opinião do STF, não é a opinião de nenhum parlamentar, é o que está escrito na Constituição Federal, no artigo 55, que trata da cassação de parlamentares, seja ele deputado ou senador. Lá é muito claro, lá é muito objetivo. Eu tive a oportunidade de explicar isso na coletiva de imprensa, na quarta-feira, lá na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, explicando o artigo, explicando o que irá acontecer posteriormente. Então vai ter a votação na CCJ, vai ser levado ao plenário, e eu estou pedindo a todos os parlamentares que não permitam que a deputada Carla Zambelli seja cassada. Deputado, o senhor é policial e na questão dos 80% da pena cumprida em regime fechado antes da progressão, que a Câmara já votou. Pode o Supremo decidir sobre isso também, já que o PT e o PSOL votaram contra essa proposta e também podem judicializar esse assunto também. E aí, como é que vai ficar? Exatamente, por isso que eu fiz esse questionamento, no bom sentido, obviamente, sem querer desrespeitar as lideranças partidárias, lá no plenário, eu disse, vocês já pediram permissão para o STF, se ele vai permitir essa lei? É a situação que estamos, amigo. Infelizmente, vocês já pediram. Então, esse projeto é um projeto salutar. Inicialmente era só para policiais, mas nós estendemos para toda a sociedade. O marginal, o criminoso que cometeu um crime de homicídio, crimes inafiançáveis, crimes hediondos, com relação a estupro de vulnerável, sequestro mediante tortura e resultado morte, tráfico, terrorismo. Então, essas pessoas só poderão ter progressão de regime com 80% da pena. Então, isso é um clamor da sociedade brasileira para combater esse tipo de crime. Então, o Congresso acertou nesse momento, mas aí fica o questionamento, já que o PT e os seus partidos aliados votaram em peso contrário para defender os criminosos. Se eles recorrerem, e aí o STF vai permitir a legislação ou não? É uma situação muito delicada que se encontra a democracia do nosso país, que literalmente está doente. Tá certo, deputado Gilberto Silva, a gente brinca aqui, mas a questão é muito séria, porque se continuar desse jeito, infelizmente a gente tem que falar, não vai haver razão nenhuma para eleições em 2026. Negativo. Deputado Gilberto, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi bastante esclarecedor. Volte sempre, viu? Eu que lhe agradeço a oportunidade, mandar um abraço para Yasmin, a toda a sua audiência. Estou sempre à disposição do povo brasileiro, em especial do povo paraibano, firme em defesa das nossas prerrogativas, em defesa da Constituição. Infelizmente, a grande maioria do Congresso hoje está acovardada em não cumprir a missão constitucional que foi delegada através do voto popular. Está muito claro essa missão com relação ao sistema de freios e contrapesos, elencado no artigo 49, concomitantemente ao artigo 52 da Carta Magna. Então, peço a toda a população que o ano que vem, se tiver eleições, porque do jeito que está o Brasil hoje com o imperador, votem em pessoas que tenham coragem de defender a Constituição Federal. Tá certo. Muito obrigado, deputado, e até a próxima.
E o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo pelo Rio Grande do Sul, protocolou um requerimento na Comissão de Relações Exteriores da Câmara para convocar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a fim de prestar esclarecimentos sobre a visita do presidente Lula à ex-presidente argentina Cristina Kirchner, condenada por corrupção e atualmente em prisão domiciliar em Buenos Aires. A visita aconteceu durante a viagem de Lula à Argentina para participar da cúpula do Mercosul. O presidente aproveitou a ocasião oficial para se encontrar com a aliada política, gesto que gerou forte reação no Congresso Nacional. O deputado Van Hatten criticou duramente a presença do chanceler brasileiro na comitiva e classificou a visita como parte de uma turnê da impunidade promovida por Lula. Veja. Lula está promovendo uma verdadeira turnê da impunidade na sua viagem à Argentina, ao visitar Cristina Kirchner, uma presa por corrupção, está em prisão domiciliar, e fazer dessa visita, inclusive, uma oportunidade para debochar do combate à corrupção, seja na Argentina, seja no Brasil. Ao fazer isso, Lula também está mais uma vez atacando a imagem do nosso país. Pior, fazendo isso durante um período de reunião lá no Mercosul, lá na Argentina, em que os países do Mercosul se encontram, e desdenhando de uma reunião bilateral com o presidente daquele país, Javier Milei, o país mais importante para as nossas relações nas Américas, na América do Sul, a Argentina. Javier Milei, que também é opositor a Cristina Kirchner, ou seja, é ainda por cima uma provocação ao mandatário argentino. Por tudo isso, estamos propondo a convocação do ministro Mauro Vieira, que estava ao lado de Lula durante esta visita a Cristina Kirchner e posando para fotos, enquanto não se pronuncia sobre os absurdos cometidos na Venezuela, porque supostamente não pode interferir em assuntos domésticos de outros países. Mauro Vieira age, tanto na Argentina como no Peru, em benefício de corruptos que são parceiros ideológicos do regime petista lulista. Portanto, estamos protocolando este pedido, esse requerimento de convocação na Comissão de Relações Exteriores do ministro Mauro Vieira e vamos, sem dúvida nenhuma, aprová-lo na próxima reunião. A expectativa é de que o pedido de convocação de Mauro Vieira seja votado na próxima sessão da comissão, marcada para quarta-feira da semana que vem. E pelas redes sociais, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, deputado Felipe Barros, que é do PL do Paraná, também se manifestou, chamando a visita de escandalosa. Segundo ele, Lula ignorou completamente uma possível agenda com o atual presidente argentino Javier Milei, priorizando o encontro com uma figura condenada por corrupção. Agora nós vamos conversar com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo mais uma vez. Que história foi aquela do Lula segurar um cartaz com os dizeres Cristina livre? O que ele quis dizer com aquilo? Que a ex-mandatária foi vítima de perseguição política? Seja bem-vindo, Gerson. Zé Paulo, bom estar de volta. Uma semana cheia de novidades e aqui nos Estados Unidos, te parabenizo, você como cidadão americano, hoje é o Independence Day, é um dia muito significativo, mas vamos falar primeiro dessa visita do Lula na Argentina, que de certa maneira denota um momento de grande desconforto no Itamaraty. Como já foi apresentado na matéria, essa convocação do Mauro Vieira ao Congresso brasileiro, ela ocorre por causa especificamente de um contrassenso ou de uma incoerência do próprio Ministério das Relações Exteriores, porque quando ele foi arguido, há alguns meses atrás, com respeito à cassação de Maria Corina Machado e, mais ainda, a prisão de vários opositores que eram apoiadores e integrantes do partido de Maria Corina Machado, todo aquele avanço violento que foi feito sobre os opositores numa eleição flagrantemente roubada
porque não podemos usar outro termo, já que o resultado que foi mostrado pelos boletins de urna, pelas atas, como eles dizem lá, dava a vitória óbvia e inquestionável à oposição. Apesar disso, o Mauro Vieira, na época, deu a seguinte explicação: o Brasil, por tradição, não interfere em assuntos internos dos outros países. Ora, veja, agora Lula vai à Argentina e não teria nada demais ele simplesmente visitar a amiga, a colega, a parceira, a cúmplice, a integrante da mesma quadrilha, porque não podemos esquecer que no Foro de São Paulo nós tivemos várias operações que foram intermediadas, ora pela PDVSA, que colocava dinheiro. Não podemos esquecer que na véspera da eleição de Cristina Kirchner, lá atrás, chega um avião em Buenos Aires com quase $1 milhão. Isso foi pego, todo mundo viu. O Chávez chega na Argentina no dia seguinte, foi uma situação extremamente constrangedora. Mas nós também não podemos esquecer que a Odebrecht também colocou dinheiro em várias obras na América do Sul, na América Latina, dinheiro do BNDES, por sinal, que também acabou irrigando as campanhas eleitorais. Então nós temos dinheiro do narcotráfico, nós falamos aqui já essa semana sobre a questão do julgamento do Hugo Carvajal, que vai provavelmente trazer provas de financiamento de campanhas eleitorais na América do Sul com dinheiro do narcotráfico. Ele que fez isso em nome da Venezuela em vários países, intermediou dinheiro da Colômbia, dos cartéis colombianos. Então nós temos essa verdadeira quadrilha, Paulo, que agora se encontra. Você traz a Nadine Heredia do Peru para poder ficar protegida no Brasil. Por quê? Porque, na verdade, tanto ela quanto o marido sabem de todos os detalhes de como foi feito o financiamento dessas campanhas. E o Lula vai demonstrar solidariedade. Até aí, nada demais. O problema foi o cartaz que você mencionou. Quando você coloca Cristina Libre, aí o Mauro Vieira tem que se explicar. Aliás, ele é somente, nós sabemos, que é o chanceler de direito, mas não quer dizer que ele seja o chanceler de fato. Provavelmente o Celso Amorim foi que convenceu Lula a ir nessa visita, ou pelo menos deu força, e eu tenho certeza, pela tradição do Itamaraty, Lula deve ter sido aconselhado a não dar esse mole, a não dar essa bobeira, porque visitar, tudo bem, prisão domiciliar. Agora, com aquele cartaz, ele está sim interferindo, criticando o processo interno de uma presidente, diga-se de passagem, que foi condenada em 3 instâncias, como ele. Só que na Argentina foi feito todo o devido processo legal e ela só não estava presa antes porque ela teve mandatos e lá se espera cumprir o mandato para o início do cumprimento da prisão, até porque ela foi a última instância e todas as instâncias confirmaram a condenação, Paulo. Então, é uma solidariedade. Não podemos esquecer que o sucessor de Cristina Kirchner, né, o Alberto Fernandes, foi ao Brasil e visitou Lula na prisão, quando ele era candidato ainda. Então é meio que talvez uma resposta àquele gesto de solidariedade que foi feito pelos argentinos quando ele estava preso. Agora ele faz a mesma coisa com a Cristina, mas isso soa muito mal, viu, Paulo? Eu acho que quando ele estiver de volta ao Brasil, vai faltar essa pergunta. Quando os jornalistas estiverem nas coletivas, devem perguntar por que ele levantou aquele cartaz. O que ele pensa? Porque, veja, para se condenar uma ex-presidente como Cristina Kirchner, em 3 instâncias, é porque houve um processo investigativo à exaustão. Ela teve ali direito à defesa também exaustão. É um processo longo. E se chegou aonde chegou, né, a condenação em 3 instâncias, é porque as provas foram mais que contundentes. E o que o presidente brasileiro quis com aquilo? Dizer que ela foi vítima de uma injustiça, de uma perseguição política? Vai ter que se explicar, porque isso, diplomaticamente, é uma agressão ao sistema judiciário argentino. E ainda se recusou a se encontrar com o presidente atual, Javier Milei, que era o anfitrião dessa festa. Ou seja, a Argentina ocupava
a liderança do Mercosul está passando, ou seja, é quase que uma obrigação diplomática. E aí aparece segurando um cartaz daquele jeito. Tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Só piorar a situação. Mas isso hoje você disse muito bem, hoje é o 4 de julho, 4th of July, daqui a pouco os fogos de artifício vão estourar pelos céus dos Estados Unidos inteiro, você vai curtir essa queima de fogos que vai durar muito tempo, mais de 1 hora, é um espetáculo muito bonito e nós estamos aí para ver a assinatura do presidente Donald Trump com relação àquela Big Beautiful Bill. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, irmão. Pois é, Paulo. Nós tivemos uma semana muito conturbada aqui nos Estados Unidos porque o presidente Trump ele deu um prazo. Ele queria, na mesa dele, até hoje, no 4 de julho, a talvez mais importante legislação de política interna, porque ele agrupou uma série de legislações, tanto na área ambiental, na área tributária, estabeleceu isenções de tributos para gorjeta, por exemplo. Você que transita muito aqui nos Estados Unidos, você sabe que é uma curiosidade, né, que muitos não conhecem, é que você paga num restaurante a conta com seu cartão de crédito e já vem o valor, o cartão de crédito já recebeu esse montante no sistema, mas você acrescenta depois a gorjeta. E essa gorjeta, depois que você acrescenta, ela entra no sistema de novo, o cartão de crédito recalcula e era cobrado o imposto. E o Trump retira isso. Retirou também impostos de várias áreas trabalhistas e manteve o corte de impostos que ele já tinha colocado no seu primeiro mandato, que expirariam agora no final do ano. Então ele tem toda uma política interna que é diametralmente oposta a você aí no Brasil, Paulo. Você, como cidadão americano vivendo no Brasil hoje, está submetido ao taxade. Aqui é o contrário. Aqui há todo um esforço de você deixar o empresariado cada vez mais leve para produzir, gerar riqueza. A energia está cada vez mais barata. Para você ter uma ideia, ele tirou também uma série de subsídios e políticas que falavam sobre mudanças climáticas, etc. Ele não quer saber, ele está estimulando tanto a energia nuclear quanto a produção de gás de xisto, até a produção de petróleo. Ele quer, de fato, entrar nessa nova era de inteligência artificial, de novas tecnologias que são muito demandantes de energia, com os Estados Unidos sendo exportadores, tendo completa independência e capacidade de crescer. Há quem critique, porque ele também, com essas retiradas ou com, de certa maneira, diminuindo a carga tributária, ele pode comprometer, aumentando ainda o endividamento, já que ele também aumentou gastos na área de defesa, na área de controle de fronteiras. Mas, segundo a própria equipe econômica do presidente Trump, essa legislação permitirá que ele coloque em prática toda a política econômica que ele desejaria. Ele precisava essa aprovação logo agora, porque você sabe que ano que vem aqui nos Estados Unidos temos midterm elections, temos eleições, então foi muito difícil, porque no Senado ele precisou do voto do J.D. Vance para o desempate. Foi 50-50, 3 senadores republicanos votaram junto com a oposição, e na Câmara dos Deputados o Partido Democrata ficou por horas discutindo, debatendo, tentando ganhar no cansaço, mas de madrugada o presidente da House, o Speaker of the House, ele chamou a si, fez uma palavra final, computou os votos e passou na Câmara, já que foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, recebeu algumas mudanças, voltou para a Câmara e não é que hoje está na mesa do Laranjão. Então, daqui a pouco, ele deve estar assinando, se já não assinou durante o programa agora, e nós saberemos isso, que está sendo celebrado junto com os fogos, a tal da Big Beautiful Bill, Paulo. E esses caras, esses democratas, é impressionante, né? Como a mídia esquerdista, mundo afora, tem tratado desse assunto. Os caras disseram, não, os democratas gastaram 6 horas em defesa dos seus votos e com certeza isso vai mudar, né, a mentalidade de Donald Trump dentro do Congresso americano. Ele não vai conseguir isso aí. As agências internacionais, que a gente pensava que eram agências sérias de notícia, falando um monte de bobagem. Porque é aquela história, né? Quanto mais você fala, a ideia deles é de que, né,
a conversa, né, na mentira, quanto mais você fala, mais ela se espalha e se torna uma verdade. E que amanhã ou depois pode ser que tenha algum resultado do jeito que eles esperam. Mas acabou dando errado, né? Foi um tiro no pé. O presidente conseguiu essa vitória, que é espetacular para o eleitorado americano. E vamos ver, tomara mesmo que ele assine hoje, né, no 4 de julho, para comemorar. Mas, Gerson, olha, dá só um tempinho que a gente tem que falar desse recado aqui, ó, do nosso apoiador. É o perfume Uma Noite em Sevilha. Eu tenho certeza que amanhã ou depois, se você ainda não tem um perfume, ou se estiver pensando em dar um presente para alguém, um ente querido, você vai se lembrar disso aqui. Esse perfume é sensacional. É o perfume que eu uso aqui no meu dia a dia. Só tenho ele agora. Vai para qualquer reunião, qualquer situação, aonde quer que você vá, é com ele que eu vou. Entendeu? Eu uso ele o tempo todo e aonde eu passo, não é por nada não. As pessoas perguntam, que cheiro bom é esse, hein? Aí eu digo, é o perfume Etxe, Uma Noite em Sevilha. Mas não vá pelo que eu estou dizendo, não. Vá por você mesmo. O preço está bom, faça um teste. Entre aí no site que está aparecendo na sua tela, etchelojavirtual.com, e faça o seu pedido hoje mesmo. A turma entrega para o Brasil inteiro e até para o exterior. E divide quantas vezes você quiser. E se você tiver algum problema, alguma sugestão, você entra em contato@etchelojavirtual.com. contato@etchelojavirtual.com e diga o que você precisa, tá bom? Muito obrigado. E seguindo em frente com o nosso programa Madrugada desse dia 4 de julho, marcou um dos episódios mais sombrios desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Em um movimento bem agressivo e cuidadosamente orquestrado, a Rússia lançou o maior ataque aéreo já registrado até hoje contra o território ucraniano, atingindo principalmente a capital Kiev. Foram disparados mais de 500 drones do tipo Shahed, além de mísseis de cruzeiro e balísticos, em uma ofensiva que durou horas e deixou um rastro de destruição por toda a cidade. Prédios residenciais foram atingidos, estruturas diplomáticas e ferrovias foram danificadas e pelo menos uma pessoa morreu e mais de 2 dezenas ficaram feridas, segundo autoridades locais. O ataque aconteceu poucas horas após uma ligação entre Vladimir Putin e Donald Trump e coincidiu com o atraso na entrega de sistemas de defesa aérea prometidos pelos Estados Unidos. A conexão entre esses fatos gerou especulações sobre a motivação do Kremlin, que pode ter interpretado a hesitação americana como uma janela de oportunidade para aumentar a pressão militar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky classificou a ação como um ato deliberado de terror e voltou a pedir apoio internacional para reforçar as defesas do país. Já nos Estados Unidos, Donald Trump, apesar de ter conversado com Putin, não conseguiu avançar em nenhum tipo de acordo de cessar-fogo e admitiu publicamente que o bombardeio foi o mais devastador desde o início da guerra, revelando sua impotência frente ao avanço russo. A ofensiva russa demonstra mais uma vez que Moscou não está interessada em recuos ou negociações neste momento. Muito pelo contrário, busca enfraquecer o moral da Ucrânia e desafiar abertamente os esforços diplomáticos ocidentais. Enquanto isso, Kiev segue sob ataque, tentando resistir com recursos cada vez mais escassos e contando os mortos enquanto o mundo assiste mais uma vez à brutalidade do conflito. Gerson Gomes, quando a gente pensa que os caras estão chegando ao final desta guerra, acontece um ataque como esse, né? E nesse caso, não vemos aí nenhuma nota sequer do Itamaraty, do Palácio do Itamaraty, Ministério das Relações Brasileiro, não é isso? Pois é, Paulo. Então você, de certa maneira, compreende um pouco melhor
a dificuldade que tem os europeus, inclusive o Lula foi à França e foi, de certa maneira, houve uma contradição da parte dele, porque ele tentava defender a estada dele no dia 9, no dia da vitória, ali junto ao presidente Putin, mas o presidente da França colocou a questão de uma forma muito simples. Ele disse, olha, um país invadiu e o outro foi o invadido. Você veja que, ao abraçar Vladimir Putin e, de certa maneira, se colocar ao lado dele e evitar, inclusive, conversar com o presidente da Ucrânia por diversas vezes, se mostrando desconfortável ao lado do presidente da Ucrânia, como aconteceu na reunião do G7, que ele foi convidado, esteve ali, de certa maneira, a presença dele foi ridicularizada, com vários episódios em que o presidente Lula se mostrava desconexo ali junto com aquela situação, com aquela reunião, e a gente percebe que os países têm esse constrangimento. Nós falamos sobre isso semana passada, falando sobre a questão da Polônia, por exemplo, que abre mão de um contrato com a Embraer fundamental. Por quê? Porque o Lukashenko, que é o ditador da Bielorrússia, também estava nessa cerimônia junto com o Lula e que era o único presidente do Ocidente que foi ao evento do Dia da Vitória lá com o Putin. Para você ter uma ideia, Paulo, eu estava fazendo um levantamento aqui, hoje morreu mais um dos oligarcas russos que caiu da janela. E é impressionante, só esse mês já é o segundo que cai da janela. Todos já dizem que é uma tradição, são 38 oligarcas que já morreram de forma suspeitas, né? E agora, hoje, o Andrei Badalov, que é vice-presidente da Transneft, que é ligada justamente à questão de gás, ele caiu, né, por acidente da janela do seu apartamento. A Cristina Baikova, também, que é vice-presidente de um banco lá da Rússia, também caiu da janela agora no início da semana, no início do mês. Então, esses acidentes que vão acontecendo, todos sabem que na Rússia, a despeito de eleições acontecerem, os opositores são eliminados. E você sabe que Lula, ao se aproximar de Vladimir Putin e endossar a sua campanha ali na Ucrânia, inclusive com propostas indecorosas ali de uma pacificação ou de um acordo de paz, no qual se reconhece ou não reconhece o direito da Ucrânia de se defender, ele coloca o Brasil numa posição muito desconfortável, para não dizer até mesmo reprovável pela grande maioria. Com a questão de Israel, com a questão do alinhamento com o Irã, qual é a consequência disso? A gente vê o BRICS, que já se reúne agora final de semana, começa domingo e segunda, e nós não teremos nem o Vladimir Putin, não estará o Xi Jinping, não estará o presidente do Egito, não estará, obviamente, o presidente do Irã também, não estará o presidente da Turquia, ou seja, aparentemente só estará o presidente da Índia, talvez, que é um grande destaque, porque eles habilmente marcaram uma visita oficial de chefe de Estado logo depois da cúpula do BRICS. Então, a gente tem essa situação, e mais do que isso, Paulo, eu confesso para você que amigos me mandaram mensagem dizendo que o Rio de Janeiro está uma segurança só, com forças armadas para todo que é lado, por causa da cúpula do BRICS. Mas me parece que toda essa estrutura é enxugar gelo. Eu me lembro quando nós devolvemos o Morro do Alemão para a Polícia Militar, é completamente pacificada aquela área e hoje retrocedeu tudo. Desde que Lula coloca o bonezinho do CPX, sobe o Morro do Alemão, desde que o seu ex-ministro, que agora está na Suprema Corte, vai ali à favela da Maré, e a gente percebe uma aproximação que você citou o evento na Argentina, e o Milei deu um puxão de orelha, viu, Paulo? Porque ele citou a questão do Comando Vermelho e do PCC. E ele nem falou Comando Rojo, não. Ele falou Comando Vermelho e primeiro Comando da Capital, dizendo que essas organizações já se transformaram em organizações criminosas transnacionais, que estão transbordando aquilo que está acontecendo no Brasil para outros países. E a responsabilidade é do Brasil, que assume agora, rotativamente, a liderança do Mercosul. Então, Paulo, é um período muito delicado para a diplomacia brasileira.
E eu quero continuar um pouco nessa questão da Rússia, porque realmente foi impactante. O Kremlin afirmou nesta sexta-feira, 4, que a Rússia acompanha de perto todas as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após ele ter dito estar muito desapontado com sua mais recente conversa telefônica com o presidente Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia. Trump declarou após a ligação acontecida nesta quinta-feira que não acredita que Putin esteja disposto a encerrar o conflito. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas que Putin informou a Trump que Moscou espera definir uma data para a terceira rodada de negociações de paz com a Ucrânia após encontros preliminares realizados em maio e junho. Gerson Gomes, agora o que pode acontecer? Será que Putin realmente não está interessado no fim dessa guerra? Como é que ele fala que quer iniciar uma terceira negociação, rodada de conversas, e mete bomba do jeito que meteu nessa madrugada? Como é que é isso? Bom, do ponto de vista da manobra ou estratégia militar, todos os conflitos que partem para um cessar-fogo ou para uma negociação de paz são antecedidos por ambos os lados querendo deixar sobre a mesa de negociação a situação tática, ou seja, no terreno, com vantagem. Pode ser que esse grande ataque que foi feito, inclusive com avanços sendo feitos no nordeste também da Ucrânia, em áreas que antes nem estavam sob litígio, mas que agora já estão sendo invadidas também, pode ser que seja um grande esforço da Rússia para chegar à mesa de negociações com suas exigências. E quais são essas exigências hoje? Inicialmente, que a Ucrânia se desmilitarize e se transforme num estado tampão entre a Rússia e a OTAN. Aparentemente, os ucranianos não querem assumir essa posição, porque eles já perderam terrenos em 4 oblastes, perderam terrenos ali em Kherson, perderam todo o litoral do Mar de Azov. Hoje em dia já existe até uma ponte rodoferroviária que foi construída do território russo para a Crimeia. Já está consolidada a presença de todo o leste da Ucrânia ali no Donbass. Então a Rússia, na verdade, ela fez uma campanha de ocupação, fez ali um plebiscito fake para dizer que a população queria se transformar em territórios russos, e mais do que isso, hoje tem condições de talvez estabelecer ali um limite dentro do Dnipro, do Dnieper, né, como a gente aprendeu no Brasil na nossa geografia, estabelecendo que a oeste do Dnipro, ou do Dnieper, estariam tropas da Ucrânia e a leste nenhuma tropa da Ucrânia. Essa é uma exigência que ele já colocou na segunda rodada de negociações, foi rejeitada pela Ucrânia, mas aparentemente ele agora faz esse ataque para chegar nessa nova negociação com as suas exigências. Obviamente ele já disse que não abre mão da Crimeia, ele também diz que não abre mão dos territórios conquistados. Há uma negociação acontecendo em relação a Kherson, porque ele pode avançar sobre Odessa e retirar completamente o acesso ao mar da Ucrânia. Então isso também está na mesa de negociação. Houve ataques em Odessa também durante essa semana. Então, não sabemos, Paulo, mas uma coisa eu te garanto. Nós temos visto várias das negociações do presidente Trump de paz e exitosas, seja na Índia, Paquistão, seja na África, agora no Sudão, seja até mesmo com a questão do cessar-fogo de Israel e o Irã, e até mesmo o que ele fez na Síria, que, aliás, também conta com um acordo junto com os russos, porque os russos tiveram que retirar Bashar al-Assad e hoje o novo governo vamos dizer assim, foram levantadas as sanções dos Estados Unidos e todos os países estão tentando apaziguar a situação ali no Oriente Médio. Então, aparentemente, Paulo, tudo leva a crer que Trump tem usado muito mais a expressão econômica do que a militar, e a Europa sabe disso. A Alemanha já fez uma declaração essa semana dizendo que sim, eles terão que, de fato, agora estabelecer união muito mais próxima com a França, com a Grã-Bretanha, para não depender
tanto dos Estados Unidos. Mas isso é um processo que demora 5, 10 anos, né, Paulo? Então, ainda ficarão muito dependentes dos Estados Unidos durante muito tempo. Então, eles estão receosos. O prazo que o Trump deu para a questão das tarifas vai terminar na semana que vem. Ele já falou que vai colocar as tarifas sobre a União Europeia se não chegarem a um acordo. Então, tem muita coisa acontecendo nos bastidores, Paulo. É difícil a gente isolar a questão da Ucrânia achando que é só uma questão militar, e não é. A Rússia precisa que sejam levantadas as sanções. E o Donald Trump, como eu falei para você no último programa, ele já ameaça que quem comprar combustível da Rússia será sancionado. E isso seria para a Rússia um terror. Porque hoje, sabe o que acontece, Paulo? A Índia, ela compra o óleo da Rússia e recoloca na Europa. Então, na verdade, hoje os europeus estão reclamando tanto que, de certa maneira, não há um apoio aos ucranianos, e o Trump jogou na cara deles dizendo o seguinte: o que vocês gastam comprando óleo da Rússia é mais do que vocês colocam de dinheiro dentro da Ucrânia para defender a Ucrânia. Então, tem questões econômicas por trás disso, e eu creio que podemos sim ir para essa terceira rodada de negociações com uma situação mais favorável a se encontrar. Talvez a interposição de uma força de paz, talvez uma retirada, pelo menos, de uma parte do território, ou, quem sabe, até mesmo uma negociação para que haja realmente um Estado tampão ali. Trump, né, já disse que entende que Putin não admite Geórgia, nem Ucrânia, nem Bielorrússia na OTAN. E ele já admitiu que concorda. Vamos ver se do lado de lá há algum tipo de sinalização de cessão. Valeu, Gerson. Chegamos ao final desse nosso bate-papo bem legal e esclarecedor. Muitíssimo obrigado. Fica atento aí que a gente pode voltar a qualquer momento, né? Porque as coisas acontecem aí fora, mais no fim de semana. Então, um grande abraço para você, um bom fim de semana, e segunda-feira a gente se vê de novo. Até lá. Até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu. E nós ficamos por aqui com esse programa. Espero que você tenha gostado. Se sim, se inscreva em nosso canal, né? Precisamos muito que você se inscreva em nosso canal e que também acione o sininho das notificações, porque a plataforma reconhece a relevância do nosso conteúdo quando você clica ali no sininho de notificações. De novo, um forte abraço, um excelente fim de semana e, se Deus quiser, na segunda-feira nós estamos de volta. Até lá.